É com imenso respeito e um profundo sentimento de cooperação em serviço a um bem maior que nos dirigimos aos senhores e senhoras, líderes comunitários e também a todo cidadão comum, a fim de lhes informar e apresentar este vídeo, que tem como objetivo principal ser uma ferramenta de apresentação dos seguintes documentos. Resumo informativo aos líderes comunitários, tempo de transição e o plano de contingência para o evento, plano B. Antes de vos apresentarmos estes importantes documentos, precisamos fazer uma introdução que é um resumo do panorama geral de um quadro de grande relevância a nível planetário, no que tange às grandes mudanças que estão a chegar. Pedimos aos senhores e senhoras a vossa máxima atenção para o pleno entendimento do conteúdo deste vídeo, que visa ser dinâmico, para que nos poucos minutos que temos, possamos ter o melhor aproveitamento possível em transmitir-lhes as informações necessárias. Ao longo desta introdução, até a nossa conclusão final, iremos fornecer-lhes alguns vídeos e documentos nesta apresentação, a fim de proporcionar-lhes maior entendimento e clareza, e também, como nos é possível, fundamentar a razão pela qual chegamos até vocês. De imediato, queremos esclarecer de maneira bastante sincera a todos os senhores que estão pela primeira vez tendo acesso a estas informações, que devido ao porte das mesmas que aqui serão apresentadas, estas irão abalar seriamente as crenças já estabelecidas e tidas como normais e aceitáveis. Não esperamos que todos os senhores, líderes comunitários, ou mesmo a maioria, deem o devido crédito a este conteúdo. Talvez alguns poucos entre vocês farão caso sobre a importância do que lhes estamos apresentando, e isso já será de grande ajuda. No entanto, humildemente sugerimos que se permitam o benefício da dúvida, e mesmo a título de curiosidade, se coloquem a par destas informações, cruzando com suas próprias pesquisas pessoais pela internet e ou por outros meios que lhes possam estar acessíveis para possíveis confirmações. Desta maneira, na menor das hipóteses, caso realmente se manifeste em nossa realidade o que descreveremos neste vídeo, os senhores já terão uma referência de onde poderão buscar soluções já previstas para solucionar os problemas de logística de massas que um evento inesperado a nível global possa trazer. E é exatamente sobre este ponto que trataremos aqui. Este vídeo foi criado com o intuito de apresentar-lhes algumas informações vitais e de grande importância, de forma resumida, porém prática e bastante objetiva, sobre a relevante situação planetária que estamos todos passando neste exato momento, e que muito em breve culminará na reinicialização de todo o sistema financeiro global. Prisões em massa de toda a elite governamental de alto escalão, assim como também todos os que estão envolvidos em atos de corrupção e inimagináveis crimes contra a humanidade. Revelações de informações altamente secretas que constituem uma agenda escura de inomináveis abusos contra este planeta e toda a vida nele presente. Onde o divisor de águas que desencadeará todas as demais divulgações será o tema UFO, que trata da verdade sobre a vida extraterrestre e como tal assunto está diretamente relacionado com as atividades mais secretas do governo dos Estados Unidos da América e de muitas outras nações. Para que vocês possam entender melhor do que estamos abordando, incluiremos a esta apresentação uma compilação de matérias que recentemente circularam na mídia global e entrevistas com testemunhos de pessoas chaves que estavam ou ainda estão ligados diretamente aos governos em diferentes áreas e com acesso a informações de alto sigilo.
como que foi recentemente divulgado, de forma parcial em todas as mídias, sobre um projeto secreto, cuja existência foi assumida pelo Pentágono e colocada como sendo um projeto de pesquisa sobre a ameaça extraterrestre, cujo qual foi financiado pelo que eles chamam de orçamento negro. O que significa que este financiamento não passava pela aprovação do Congresso americano e que de fato era proporcionado por um outro mecanismo fora das vistas da Constituição. Quando dizemos que estas matérias se tratam de uma divulgação parcial, é porque as informações que estão sendo divulgadas são apenas uma pequena parte do muito que ainda está por vir. Uma vez que nestas divulgações são apresentadas apenas frações da verdade, e junto a elas, muitas outras informações distorcidas, ou seja, literalmente manipuladas pelas razões que vocês entenderão mais à frente. Contudo, mesmo tendo este fato em conta, quando observamos estas divulgações, já podemos fazer uma análise do que será uma divulgação total, que terá lugar muito em breve. E junto com estas mesmas divulgações, temos a declaração oficial feita também nas mídias americanas e de todo o mundo pelo Sr. Luiz Elizondo, chefe deste mesmo projeto do Pentágono citado anteriormente, que diz o seguinte, abre aspas, eu lhe direi inequivocadamente que através das observações das metodologias científicas que foram aplicadas para analisar este fenômeno, que estas aeronaves estão exibindo características de algo que não está atualmente dentro do inventário dos Estados Unidos, nem em nenhum inventário estrangeiro que conhecemos. Há evidências convincentes de que talvez não estejamos sozinhos. Seja o que isso possa significar. Fecha aspas. Confiram neste trecho da entrevista. And I know you think it's important. I know you think that the government didn't take the threat seriously enough. So let me just ask you point blank the question. Do you believe that life from somewhere else, while you ran this program, came here, visited, observed? I will tell you unequivocally that through the observation, scientific methodologies that were applied to look at this phenomena, that these aircraft, we'll call them aircraft, are displaying characteristics that are not currently within the U.S. inventory nor in any foreign inventory that we are aware of. So I know you're being clear, but I mean, the answer is yes. I can't speak on behalf of the government. Obviously, I'm not in the U.S. government anymore. My personal belief is that there is very compelling evidence that we may not be alone, whatever that means. Temos também outro informante de igual ou maior potencial, Paul Weller, que é a mais alta patente política e militar neste momento, afirmando abertamente na Convenção de Imprensa de Washington sobre a realidade da existência extraterrestre, tendo este fato administrado pelo que ele menciona enfaticamente como um governo dentro de outro governo. Told by Dr. Stephen Greer, President Clinton was asked a question by White House reporter Sarah McClendon about why he didn't do something about disclosure. And Clinton replied, Sarah, there's a government inside the government and I don't control it. E aqui está parte da entrevista de Paul Weller em uma mídia oficial. Military technology and swapping technologies and barters between aliens and people in American government. I want to ask you, as a former Minister of Defense of Canada, is interstellar war a possibility? Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that?
Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning, we started scrambling planes and trying to shoot them down, but their technology was superior enough that we weren't able to get away with it. Certainly not for a long while. And during that period of time, they could have taken us over without any trouble if they'd wanted to. So I think we have to, rather than develop our own Star Wars, Earth Star Wars, to protect ourselves against them, that we should work with. Temos outro informante, Richard Dolan, renomado ufólogo com mestrado em História pela Universidade de Rochester, que participou como testemunha no evento Citizen Hearing on Disclosure, onde 40 pesquisadores, testemunhas militares e políticas, no Clube Nacional de Imprensa em Washington, estavam presentes para testemunhar durante 30 horas, num período de 5 dias, e perante 6 ex-membros do Congresso dos Estados Unidos, sobre eventos e evidências de fenômenos extraterrestres, desde 1947 até os dias atuais. Who has been running the UFO cover-up? With due respect to Stephen Bassett, that's the phrase that I do use. If the answer is anything along the lines of my own research so far, it will show that the cover-up has long ago gravitated away from formal presidential authority into international and private hands. It's not that the U.S. president is a non-player in all of this, but rather is more like the public face of the true power elite that stands behind. Vejam também o que diz o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1980. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? E não podemos jamais esquecer do fantástico e mais proeminente discurso do 35º presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, perante a Associação de Imprensa deste mesmo país. Discurso este que o levou a ser assassinado em 22 de novembro de 1963, por razões de expor literalmente e abertamente o governo secreto. Vejam com atenção cada palavra e entendam por quê. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. O que aqui estamos a relatar é apenas um pequeno fragmento diante da magnitude do que realmente será revelado muito em breve. Colocada em ação por uma elite criminosa organizada em sociedades secretas que controlam toda a máquina do sistema e que não se mostram como tal nas mídias corporativas, sendo que estas são um dos seus principais tentáculos de poder, que cumprem um papel fundamental no controle e desorientação das massas, promovendo de forma repetitiva
um universo de desinformações, mantendo assim uma constante e proposital alienação e tensão social. Tal como disse o presidente John Kennedy no vídeo que mostramos, em seu discurso claro e direto, se referindo às elites secretas que controlam todo o sistema. E como é o comportamento das mídias sobre tais fatos. Abre aspas. Seus planos e a execução dos mesmos não vêm a público, não são publicados. Seus erros se enterram e não se exibem em primeira página. Seus dissidentes são silenciados e não prestigiados. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumor é inspecionado, nenhum segredo é revelado. Fecha aspas. Com essa estrutura meticulosamente montada, os controladores do sistema criam guerras infindáveis, a nível micro e macro, com o objetivo de gerar divisão, medo e encher seus cofres com o comércio de armas, tráfico de seres humanos, drogas e de todos os demais fatores colaterais que derivam do terror, mantendo assim o seu poder contínuo de forma quase intocável, pairando acima de quaisquer leis que conhecemos e que se aplicam apenas aos cidadãos comuns, dado que o poder de ação destes indivíduos está muito além da autoridade máxima de uma nação, ou seja, estão muito além dos presidentes, imperadores ou reis, sendo estes últimos apenas meros cumpridores de ordens e operadores do sistema. A gravidade dos fatos que aqui estamos apresentando, de forma resumida, teve forte e direta implicação negativa em nossas vidas, em nossa história passada, em nosso agora e ainda terá em nosso futuro imediato. E como referência para o que estamos falando, confiram agora parte da entrevista deste corajoso informante e ex-perito da Força Aérea dos Estados Unidos, William Pawelek, com credencial de alto nível de segurança que somente permitiu que essa entrevista fosse ao ar após a sua morte, o que veio a ocorrer em 2007. Porém, sua entrevista recebeu autorização para ser publicada somente em 2010. Government. Well, then that brings to another question. What about the fourth estate and the media? You would think that they would want to investigate these issues seriously instead of just ridiculing them. The subject, Steve, of the media, from my viewpoint only, it's a personal viewpoint. Okay. Because I'm not intimately involved with the media on a day-to-day basis like some of the other people you've interviewed. As one of having been in to a degree and looking at the outside and seeing it as a total manipulative process with the media. They have their own agenda, and it's very liberal. We know which way they would generally vote if you did a Gallup poll on the media. We have an alternate media that is much closer to the truth, particularly on the web these days, but is purposely ignored. Anything of a serious nature is laughed at or neutralized as much as possible. Temos também, recentemente, ninguém menos que o ex-diretor assistente do FBI, James Kallstrom, afirmando em um programa de grande audiência da Fox News a existência de uma cabala, ou seja, do governo secreto atuando dentro dos principais órgãos de inteligência do governo americano. There is a cabal active within the FBI and the Justice Department, yes, which hates Trump, yes, which protected Hillary Clinton, yes, and tried to bring down Donald Trump. Yes. And that is an extraordinary story of interference in an American presidential election. It is. And you're agreeing with me on this? Oh yeah, and we've been talking about this in different. Yeah, but now it's out in the open. Now we're saying without question that's what it was. Yeah, just like the whole
so-called Clinton investigation was phony from the beginning. We've talked about that. No grand jury, giving witnesses immunity, putting all the subjects in one room at the same time. I mean, it's crazy. I mean, it's nuts what they did. Outro informante mais antigo é Phil Schneider, filho do ex-militar dos Estados Unidos Otto Oscar Schneider. Phil trabalhou 17 anos como engenheiro geólogo e estrutural, com aplicações aeroespaciais nos programas secretos do governo americano, que veio a público com relevantes denúncias sobre o governo secreto e que, 7 meses após os seus relatos, foi encontrado morto. Confiram neste vídeo. Well, the alien thing is more than just what I'd call a non-visible threat. We on the surface, first of all information dealing with alien or alien reproduced technology or alien reproduced vehicles or any other kinds of things well hidden from the American public. Our black budget, for instance, garners $1.023 trillion every 2 years. It's over $500 billion a year. Right now, there are 131 active deep underground military bases in the United States. There's 1,477 of them worldwide. Each one has an average cost of $17 to $19 billion. Each one is built in the site. It used to be it'd take a year to 2 years to build each one, and now they're capable of building a couple of them a year with sophisticated methods. My colleague Al Bielek has actually been on some of the high-speed railways, the Magneto-Leviton trains that connect all the deep underground military bases within the United States. He's been on a Mach 2 train and floats off of a single rail at 3/4 of an inch off the rail, and is what you'd call high tech. We have nothing like this on the surface. The public basically has been totally lied to. We're considered stupid or even moronic in some cases. O mesmo ocorreu com o coronel brasileiro Wirangê Holanda, que em 3 meses após o seu relato em público sobre o que se passou na Operação Prato no município de Colares, foi também encontrado morto. A luz passou e logo depois voltou e parou em cima dele. Parou em cima do centro dessa nave que ele descreveu, e não era de forma discorde, não. Era uma forma como se fosse a cabine de um Boeing, uma forma elipsoide. Do bojo dentro, do ventre dessa nave, abriu uma porta e desceu um ser com forma humana. Desceu, eu perguntei a ele se desceu por escada de corda ou de metal, alguma coisa assim. Ele disse, não, ele desceu sem, tinha um foco de luz. Ele desceu, né, com os braços abertos assim, fora de delta. Temos também o brasileiro e ex-deputado Wilson Pickler, fazendo um pronunciamento sobre vida extraterrestre em Washington. This explains why governments hide this from the people, because it changed the balance of power in the entire world. And they are doing a campaign to take out the credibility of this phenomena. And those people that are working here for many years, working hard with difficult tasks, is passing through humiliations. Is it humiliation? Yes. Because they say that they do not exist, UFO do not exist. In fact, what we have heard here, they exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. Because the powerful of this nuclear... Dado ao que aqui lhes mostramos, vocês poderão tomar suas próprias conclusões. E caso queiram conferir na íntegra o material que aqui foi apresentado, assim como muitos outros disponíveis na internet, deixaremos todos os links referentes no encerramento deste vídeo.
com o que vimos até agora, minimamente, na mente e nos corações de todos que se deparam com estas informações, mesmo para os mais descrentes, fica a seguinte pergunta. Já que muitas e importantes pessoas de alta patente, inclusive presidentes, ministro de defesa e muitos outros estão falando de coisas tão sérias, onde todos apontam para uma mesma direção, será que realmente estas informações fazem sentido? E são verdadeiras? Como foi dito antes, caberá a cada um tirar suas próprias conclusões. O que estamos a tratar como objetivo principal nesta apresentação é o que chamamos de transição planetária, que se refere ao fim absoluto de um império escuro que nos manteve escravos por eras em profundas mentiras, abusos e terror, onde ao final desta transição terá lugar em nosso planeta uma sociedade edificada sobre as bases do verdadeiro amor fraternal, verdade, paz, acesso à cura de todas as enfermidades hoje conhecidas para todos os seres sencientes, através de tecnologias suprimidas por estas mesmas elites que, após a libertação deste planeta, serão divulgadas e distribuídas com fácil acesso e de forma gratuita. E obteremos uma prosperidade inimaginável, começando pelo reembolso de todos os recursos financeiros usurpados da população, de diversas formas, entre elas a escravidão por dívidas. Todo este processo de desmoronamento do sistema de controle, que já está em curso, é também o que chamamos de o evento, em que compreende uma série de ocorrências sequenciais a nível planetário e exoplanetário, que culminará na libertação deste planeta, no qual foi descrito em detalhes neste artigo do site prepareforchange.net, que traduzindo para o português significa prepare-se para a mudança, onde muitas das informações que aqui descrevemos e que estão sendo mostradas agora encontram-se locadas. Ao vosso tempo, mediante o interesse de cada um por tais informações, os senhores poderão conferir posteriormente, com maiores detalhes, o que foi passado aqui. E para muitos de vocês, tais informações se parecerão fantásticas demais para serem reais. Neste ponto, é claro, que obviamente caberá a cada um, a nível íntimo, decidirem o que aceitarão acreditar como realidade em vossas vidas. Este vídeo de apresentação, como informamos anteriormente, visa ser uma ferramenta de apoio para muitas pessoas em todo o mundo, que estão cientes em algum nível do que acontece nos bastidores da engrenagem que controla todo o nosso sistema social e além. Estas corajosas pessoas resolveram se voluntariar para um bem maior da humanidade e da vida como um todo neste planeta, para transmitir a vocês, líderes imediatos de suas comunidades, a verdade do que está ocorrendo, e também para muitos outros em diferentes posições administrativas nos vários setores que regem parte da engrenagem dessa sociedade, uma vez que está em suas mãos o poder de ação imediata a ser tomada em auxílio da população de forma rápida, precisa e eficiente no momento em que este apoio for necessário. Estes voluntários estão colaborando com grande vontade de ajudar, tentando chegar até vocês via e-mail, cartas, em alguns casos, agendando uma reunião presencial para a apresentação deste material, que foi construído com o apoio de muitas mentes dedicadas ao serviço planetário, no qual possui uma grande bagagem de informações provenientes de muitas fontes sérias dentro da comunidade de inteligência,
onde trabalham com cuidado cirúrgico para protegerem as suas próprias vidas e de suas famílias, sob o véu do anonimato, que devido a tais circunstâncias, tal sigilo é de extrema necessidade, visto possíveis retaliações por parte daqueles que não querem que estas informações sejam divulgadas. No entanto, os voluntários aos quais nos referimos para este fim de apresentação são pessoas comuns que entenderam que havia algo a mais do que as massas aceitam como normal, impulsionando-as assim a buscar a fundo o despertar de suas consciências para uma realidade que está muito além do que lhes foi apresentada pelo sistema. Sendo estes corajosos voluntários que, mesmo diante de muitos desafios, se dedicam a cumprir um papel de grande importância em tentar chegar até os senhores, líderes comunitários, através de muitos caminhos, em que possivelmente, em alguns casos, conseguiram agendar uma reunião presencial convosco. Contudo, mesmo dotados de boa vontade e dedicação, muitos deles não possuem a habilidade de falar em público. Neste caso, este é o principal objetivo pelo qual estamos lhe apresentando este vídeo, ou seja, informá-los de forma clara e trazer-lhes uma poderosa ferramenta de ação estratégica em auxílio à população, de forma que vocês, líderes comunitários, em parceria com a própria população, que também tiverem a eles facultados o benefício destas mesmas informações, de se prepararem para tomar medidas que garantam o abastecimento dos bens de primeira necessidade, em um momento em que uma possível crise social de grandes proporções possa se estabelecer em todo o planeta, com o encerramento temporário e simultâneo de todos os bancos a nível nacional e internacional, para que o sistema financeiro atual possa ser substituído por um novo e mais justo sistema lastreado em ouro, o que se denomina como reset financeiro, e também devido ao próprio choque de realidade que a população geral terá quando se depararem com algumas verdades que serão expostas nas mídias globais de forma conjunta. Como percebem, é muito provável que as multidões estarão em pânico pelas ruas, numa grande agitação, quando se depararem ao encerramento dos bancos e também com as fortes informações que serão divulgadas, assim podendo fazer com que os supermercados esgotem os seus estoques rapidamente, bem como outros serviços essenciais à vida possam correr o risco de serem interrompidos como consequência de tal evento. De forma que verão com mais detalhes no artigo que lhes apresentaremos, é importante ressaltar que este evento que estamos a mencionar significa o fim de todo abuso contra a humanidade e, obviamente, devido à complexidade que uma operação desta representa, será gerado um certo caos inerente a uma transição desta proporção. E aqui é onde os senhores líderes comunitários entram, dado que, humildemente, solicitamos aos senhores, senhoras, que possam somar os vossos esforços em garantir que os serviços essenciais à vida, como segurança, saúde e bens de primeira necessidade, se mantenham em pleno funcionamento, não importando o que aconteça. Obviamente, não é possível prever quando ocorrerá. No entanto, quando ocorrer, é previsto que dure de 1 a 3 semanas. E claro, se vocês assim escolherem, poderão colocar em prática
as estratégias bastante efetivas que aqui apresentamos nos seguintes artigos. Resumo informativo aos líderes comunitários, tempo de transição, e o plano de contingência para o evento, plano B. Estas, certamente, serão informações inéditas para muitos, que, obviamente, a primeiro momento, possa vir a causar um duro choque de realidade, onde poderá até parecer controverso e inimaginável para muitos de vocês. E para os religiosos, algo inacreditável ou até mesmo inaceitável. Mas dizemos, isto é real e não poderá ser negado por muito mais tempo. Não obstante, estando a par do que estamos a apresentar-lhes, vocês mesmos poderão fazer suas próprias pesquisas e cruzarem as informações. Pois, como já viram, muitas pessoas sérias, e muitas delas do meio militar de alta patente, científicos e ex-membros do próprio governo, estão a falar abertamente sobre estes tópicos. Desta forma, certamente podem perceber que algo muito diferente está no ar e que uma nova abordagem precisa ser cogitada sobre o que acreditamos e aceitamos como realidade. Estas informações que aqui mencionamos foram e são estrategicamente atacadas e levadas ao descrédito por desinformações construídas pelos engenheiros sociais, pela campanha de negação que adota o jargão de teoria da conspiração, que é aplicado a toda e qualquer informação que aponte os segredos inegáveis que habitam os bastidores dos governos do mundo, sustentada por ditos cientistas e pseudos especialistas estrategicamente utilizados para desacreditar tais informações, de modo que toda a humanidade e toda a vida planetária paguem um alto preço por isto. Desta forma, ridicularizando e arrastando ao descrédito toda e qualquer pessoa que tenha tal conhecimento e coragem o suficiente para expor a verdade dos fatos. E em muitos casos, tais informantes simplesmente desaparecem como queima de arquivo, como já relatados, principalmente por informantes ex-membros dos serviços de inteligência dos governos, com credenciais de alto nível de segurança, como vimos anteriormente. Uma vez que já concluímos toda a introdução necessária, traremos agora ao vosso conhecimento os documentos mencionados no início desta apresentação, que é o nosso objetivo principal, que são estes: resumo informativo aos líderes comunitários, tempo de transição e o plano de contingência para o evento, plano B. Estes documentos são ferramentas para uma ação estratégica muito bem elaborada e destinada aos senhores e senhoras líderes de suas comunidades, e também a toda a população, para orientá-los a fim de prestarem o vosso total apoio às suas comunidades quando se depararem, em um futuro breve, com uma situação global sem precedentes, resultando no rompimento do atual sistema como conhecemos, sendo este o fim absoluto de todo o império escuro que nos manteve escravizados, como já explicado anteriormente, para então ter lugar uma nova realidade mais justa e transparente para todos, cujo período de transição pode durar de 1 a 3 semanas.
Nestes documentos estão detalhadas todas as informações pertinentes a tal período de transição, trazendo um passo a passo de todos os possíveis cenários que possam ocorrer e como a ação precisa dos senhores será de vital importância para que todo este processo seja o mais harmônico possível. Assim, utilizando de todos os recursos disponíveis que estiverem a vosso alcance, para garantir que os serviços básicos à vida, segurança e bens de primeira necessidade se mantenham em pleno funcionamento, independente do que aconteça. Entretanto, para que isso seja possível, será necessária a ajuda de cada pessoa, órgãos civis, militares e iniciativa privada, todos trabalhando em uníssono, com extrema rapidez e precisão, para colocar em prática as estratégias que estão sendo apresentadas nestes documentos, cujo link para o acesso e pesquisa será disponibilizado no encerramento desta apresentação. Sugerimos que o mais breve quanto seja possível, que os senhores busquem estudar a fundo as estratégias contidas nestes documentos e também efetivamente divulgá-las a todos os contatos de vossa área de trabalho e demais pessoas em posição